E, atenção. Olá, muito boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com todos vocês participando desse primeiro evento web da Associação de Arquitetos de Interiores, uma experiência nova para nós, utilizando essa ferramenta que hoje passou a fazer parte da nossa vida o tempo todo. Nós desde então já agradecemos aí a participação de todos, a inscrição de todos os colegas, enfim, os interessados, que nos traz muita satisfação. O meu nome é Gislaine Saibro, eu sou arquiteta urbanista e atualmente eu estou na presidência da AI Brasil RS, uma entidade fundada lá em 1987, fazendo aí 33 anos, e continua sendo a primeira e a única associação de todo o Brasil que é formada só por arquitetos que atuam em interiores. Essa edição do Vivência é a primeira de duas que nós teremos ao longo desse ano. A nossa próxima edição vai ser em outubro. O Vivência, que é esse programa, ele é parte de um projeto daí de qualificação profissional criado há alguns anos atrás para levar conteúdo sobre as mais diversos temas da arquitetura para os arquitetos urbanistas e interessados. E esse ano a gente conta com o patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, do Rio Grande do Sul, e com os apoios da ASBEA, do Sindicato dos Arquitetos, da FENEA, do Sindividros e eu não sei se eu falei da ASBEA também. São nossas entidades parceiras e que apoiam todos os projetos aí da AI. Quero agradecer então o apoio, o patrocínio dessas instituições e desde já queria destacar que se tiver alguém representando as entidades que esteja nos assistindo, a gente já quer agradecer e destacar a importância que é nós contarmos com parcerias e com patrocínio. Esse nosso evento de hoje deve durar no máximo 2 horas. A dinâmica é uma pequena apresentação, posteriormente nós vamos abrir para debate com os nossos 2 debatedores convidados, duas debatedoras convidadas, e ao final a gente vai ter então a participação de todos através do nosso chat. Vão então nos passar as perguntas e a gente então vai retornar aos nossos convidados. Esse evento ele está sendo todo gravado e ele posteriormente vai ser disponibilizado no canal da AI do YouTube. Nós já vamos encaminhar para vocês aqui o link do nosso canal, aonde mais um pouquinho de tempo aí vocês vão poder assistir o evento todo. E aí a gente já convida para que vocês se inscrevam aí no nosso canal do YouTube, que a gente vai começar a usar mais essa ferramenta daqui para frente. Ela foi criada recentemente e nós vamos começar a utilizá-la. Nós queremos também avisar que nós temos nosso prêmio aí interiores esse ano e o prazo foi prorrogado. A gente vai poder receber os trabalhos de todos até o dia 10 de agosto. Esse prêmio ele é aberto a todos os profissionais do Rio Grande do Sul e também aos acadêmicos de arquitetura de instituições de ensino do Rio Grande do Sul. As inscrições podem ser feitas na AI Digital. Nós também vamos disponibilizar no chat para vocês o endereço. Bom, o tema dessa nossa edição do Vivência é arquitetura responsável, oportunidades e desafios de sustentabilidade na arquitetura de interiores. É um tema inédito, tratado com foco em interiores, e nós queremos aqui apresentar e debater sobre atitudes responsáveis em todas as etapas de projeto, em todas as etapas da atuação do arquiteto, desde o projeto, planejamento, passando pela especificação, até a execução e o descarte dos materiais. Essa cadeia toda de atuação está sendo tratada também num grupo de trabalho que a AI compôs para aprofundar o tema e ao final do exercício a gente poder publicar um e-book
com os resultados desse trabalho. Bom, para conduzir o trabalho, o nosso tema de hoje, nós convidamos os consultores da Dux Arquitetura e Engenharia Bioclimática. É uma empresa especializada na proposição e implementação de estratégias de sustentabilidade e eficiência energética no ambiente construído. Esta empresa está sendo contratada também para acompanhar esse grupo de trabalho que eu acabei de comentar com vocês, que se chama Arquitetura Responsável e que vai gerar o resultado vai ser gerado num e-book. Para enriquecer todo o nosso trabalho hoje, também vão participar as debatedoras convidadas, as arquitetas urbanistas Ingrid Luiz de Souza Dam, da Cubo Verde Arquitetura Sustentável, e Audrey Belo Ramos, da e-Design Projetos. Nós já agradecemos muito a participação e terem aceito os nossos convites para participarem. Bem, para dar início então aos nossos trabalhos, a gente vai entrar na etapa de apresentação com uma duração prevista de até 35 minutos. Nós convidamos então a Dux para apresentar. Quem vai participar são os nossos colegas, a arquiteta urbanista Maria Andréa Triana Montes e o engenheiro Olavo Kucher Arantes. A arquiteta Maria Andréa é mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de sustentabilidade nas edificações. Ela é doutora em Engenharia Civil junto ao Laboratório de Eficiência Energética em Edificação pela UFSC, no qual participa como pesquisadora. Também integra a diretoria da ASBEA Santa Catarina, tendo atuado como coordenadora do Grupo de Trabalho de Cidades e Sustentabilidade. O Olavo é engenheiro de produção civil, mestre em engenharia pelo Departamento de Engenharia de Produção de Sistemas da Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização em gestão de novos negócios pela Uni Santa Catarina, atuou como diretor de meio ambiente do Sinduscom, da Grande Florianópolis e no Conselho Estratégico do Programa de Construção Sustentável na Câmara Brasileira de Indústria e Comércio, CEBIC. Atualmente, ele é presidente do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Nós agradecemos muito a que eles tenham aceitado nosso convite e informamos, então, que perguntas podem ser encaminhadas pelo nosso chat o tempo todo e, ao final, nós vamos responder. E aqui nós já lançamos uma primeira provocação para os nossos convidados. Evidentemente que dentro aí da perspectiva do tema que nós estamos propondo para debate, como inserir aspectos de sustentabilidade nos projetos de arquitetura de interiores, considerando que a maioria deles é desenvolvido sobre situações pré-existentes. Então, eu passo a palavra aqui aos nossos convidados, para que falem aí com a gente, introduzindo esse nosso debate de hoje. Olavo e Andréa, por favor. Bom, primeiro, agradecer, meu nome é Olavo, queria agradecer imensamente esse trabalho com a equipe de Porto Alegre, de arquitetura de interiores, um assunto que é super delicado e super complexo e que me agrada muito, quer dizer, isso passou a ser um projeto de vida para mim. Quero agradecer imensamente o convite e aí esperamos que a gente desenvolva um trabalho exemplar, né? Acho que a Andréa agora... Bom, boa tarde. Eu também queria agradecer muito o convite, não só para participar agora deste evento, né, sino de todo esse trabalho que a gente vai desenvolver com a AI Brasil de Rio Grande do Sul, que, como o Lau falou, a gente é super apaixonado por esse tema e nós consideramos que é um tema super importante para estar discutindo nesse âmbito da arquitetura de interiores. Tá? Então, nós queríamos fazer a apresentação do que tínhamos programado para poder discutir um pouco e começar, então, com a discussão sobre esse assunto. Podemos compartilhar agora? Sim.
Compartilha e já inicia. Está compartilhando bem? Sim. Bom, antes de começar propriamente a falar sobre o tema que estamos trazendo, que é oportunidades e desafios para práticas responsáveis de sustentabilidade na arquitetura de interiores, bom, queria só contar um pouquinho o porquê que a gente está, o que eu estou trabalhando um pouco mais neste tema. Como vocês podem notar, eu não nasci no Brasil, né? Sou colombiana, já naturalizada brasileira, mas o sotaque mantém, está difícil de perder. Mas esse tema de arquitetura bioclimática na Colômbia é bem ligado a questões desde o ateliê de projeto, ou seja, essas questões são muito vistas no ateliê de projeto. Então, em cima de uma questão de uma arquitetura em contexto e de acordo com o clima local, ou seja, isso é bastante cobrado. Depois, quando eu vim para o Brasil, eu também estudei parte da minha formação de arquitetura aqui, comecei logo que me formei a trabalhar com arquitetura de interiores, então trabalhei um bom tempo com arquitetura de interiores, e logo recém-formada tive a oportunidade de participar na Casa Cor com duas amigas e colegas que nos formamos na mesma época. E uma das questões que me chamou muito a atenção foi quando estávamos terminando nos últimos dias da Casa Cor, de uma visita, e uma senhora, um pouco mais quase da idade da minha avó, veio perguntar e elogiou bastante os ambientes que a gente tinha tido e perguntou sobre qual era o destino que se davam a esses materiais que se usavam nesses ambientes. Então, eu falei, obviamente, que as questões de móveis soltos se devolviam, equipamentos, mas que certamente se tinha muito desperdício ali por questão de pisos, paredes, coisas, né, que estavam todas coladas como se fossem ambientes permanentes, e na verdade isso era um ambiente mais temporário, né? E aí ele então questionou bastante sobre essa questão dessa destinação desses resíduos e desses materiais, e isso ficou coando bastante em mim, e tempo depois, alguns anos depois, 2 anos depois mais ou menos, eu fui fazer mestrado então na universidade com esse tema de arquitetura e sustentabilidade. Então, isso é um pouco um preâmbulo para dizer essa questão e essa caminhada ali, né, na parte de sustentabilidade da arquitetura. E então, por que estamos falando, por que a importância da sustentabilidade nos interiores? Bom, porque obviamente nós passamos 90% do nosso tempo nos interiores, ou seja, tanto trabalhando, quanto no lazer, quanto na nossa casa. Então, com ela, os interiores, nos conectamos com eles e eles nos produzem ou sensações de bem-estar, ou sensações de conforto, ou ao contrário, sensações de conforto, e podem nos induzir a escolhas e a estilos de vida. O ambiente interno pode nos conectar com a natureza, mas ao mesmo tempo, esse ambiente, dependemos totalmente desses recursos naturais para criar esse ambiente interno. Tá? Então, e além de criar um ambiente interno, dependemos dos recursos naturais para manter esse ambiente interno e para ficar confortáveis. E esse depender, mais ou menos, vai depender do projeto, justamente como que ele está pensado e elaborado. Então, com essa necessidade desses recursos naturais, estamos levando a um esgotamento desses recursos, a questões de secas, a questões de mudanças climáticas, a questões de eventos extremos, e o que tudo isso tem a ver com o nosso trabalho, né? Bom, na verdade, bastante, porque os arquitetos trabalhamos, e os arquitetos de interiores também, trabalhamos com o estoque das edificações, ou seja, nosso trabalho está implicitamente relacionado com as edificações, e as edificações é um dos maiores consumidores de energia elétrica no país, ou seja, 51% da energia elétrica está devido às edificações, e desses, 25%, ou seja, metade, é das edificações residenciais. Então, com todas essas questões globais, o mundo está
obviamente, caminhando para algumas questões de um alerta e de que precisamos fazer algumas coisas. O Brasil participa do Acordo de Paris e neles cada país teve suas contribuições nacionalmente determinadas. Que significa? Que foram dadas pautas para que os países cresçam em determinadas direções. E o Brasil colocou como uma das metas a participação de 45% de energias renováveis na matriz energética e 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico. Isso está implicitamente relacionado com o trabalho dos arquitetos, porque isso nos diz caminhos para onde a gente deve seguir. Então, qual o papel do arquiteto de interiores com relação à sustentabilidade neste contexto todo? É um pouco isso que a gente quer levantar aqui. Bom, nós achamos que total, né, temos, porque nós temos tanto a responsabilidade quanto com as questões do planeta e com a sua própria sobrevivência, a gente não tem um planeta bem, né? Mas ao mesmo tempo podemos, como grupo, influenciar um crescimento de uma indústria orientado muito mais para o desenvolvimento sustentável. Para isso, é bastante importante entender o conceito de ciclo de vida, tanto aplicado para os materiais quanto aplicado para as edificações. Significa, ou seja, todo o que a gente faz hoje tem um impacto, desde a extração da matéria-prima, o processamento do material, fabricação, operação, o uso, até o final da vida útil. Então, e se pensamos este ciclo de vida abordado nas edificações e com o projeto de arquitetura de interiores, vamos a ver que a concepção do projeto e a especificação dos materiais está relacionada com cada uma das etapas. E elas podem nos ocasionar um maior ou menor consumo ou impacto na natureza. Então, por exemplo, a primeira etapa, se vamos falar em edifícios, podemos considerar, por exemplo, a etapa de pré-uso, como a fabricação, manufatura dos materiais, a extração dos materiais, incluindo a construção e o desperdício gerado nessa construção. Depois temos uma etapa de uso, que eu dividi aqui entre as questões de consumo e as questões de manutenção, que é o maior tempo do ciclo de vida de um edifício. Segundo a norma de desempenho, em torno a uns, teria que ser mínimo 50 anos. E depois teremos a etapa de pós-uso, que é onde a gente tem o fim da vida útil desse edifício. Então, essa concepção de projeto de especificação de materiais, quando nós vemos, por exemplo, aqui este painel semântico, onde a gente está especificando os materiais, já está implícito um impacto de esses materiais que vai ter na natureza, né? Ainda se continuamos com a questão, considerando a parte ali do desperdício, dessa etapa de pré-uso, vamos ter que essa concepção de projeto pode influenciar em ter um maior ou menor desperdício. Por exemplo, se vamos, quando trabalhamos com as peças com modulação, entendemos, por exemplo, que um forro como está aqui, poderíamos trabalhar de uma forma em que não tenha que ter corte e possa fazer-se alguns outros elementos para fazer essa transição, então estamos evitando esse desperdício. Quando consideramos as questões da etapa já de uso dos edifícios ou dos ambientes, por exemplo, então os arquitetos interiores trabalham com reformas, trabalham com especificação de equipamentos, com especificação de iluminação, e nessas reformas nós temos a capacidade ou de manter ou melhorar o desempenho térmico e o conforto térmico dos usuários nesses ambientes, ou, pelo contrário, de piorar, né, esse conforto. Então, por exemplo, aqui o exemplo típico, que é quando se colocam elementos para fechar uma sacada, né? E essa sacada talvez me estava fazendo uma proteção importante, talvez, por exemplo, será para alguma das fachadas, suponhamos que seja norte, e quando eu incluo essa fachada, essa varanda no interior do ambiente, já todo esse calor passa a entrar, então não tenho mais essa barreira que tinha antes, e isso vai esquentar mais, portanto, então vou ter um maior consumo de ar-condicionado e um desconforto para os usuários. Então, é bem importante considerar essas questões nas questões de reformas e tudo mais. E na especificação de materiais, de equipamento especificamente, obviamente, ali posso também ter um maior ou menor consumo. Ainda na etapa de uso, quando falamos na parte de manutenção, então a concepção de projeto de novo e especificação de materiais pode fazer com que se tenha menor desperdício na manutenção do que
por exemplo, pensando, será, nestes ambientes comerciais que têm diferentes necessidades de mudanças, do que se eu tivesse de uma outra forma em que cada vez que tenha que fazer manutenção vai ter que quebrar parede, vai ter que ter então vai gerar resíduos, poluição, consumo de energia no transporte. E por último, temos a fase que seria de posuso, que inclui então ou a demolição do edifício junto com seu transporte dos materiais ou um reuso, né? Que seria englobando de novo e passando a integrar de novo o sistema. Então, e de novo essa concepção do projeto e especificação de materiais vai fazer desde que eu possa, por exemplo, incorporar materiais de reuso ou fazer elementos mais flexíveis que eu tenha, por exemplo, fácil alteração. Neste último, a foto do projeto que a gente fez faz um tempo atrás, onde se teve, ao longo dos anos, alterações, necessidades de alteração no espaço comercial e que foi muito facilmente feitas e com poucos geração de resíduos por conta dos sistemas mais pensados modulares e entre outras questões. Ou desde a concepção e a questão de, por exemplo, quando fazemos demolição, então é importante entender o que acontece depois com esses materiais e qual que é essa, até onde chega a nossa responsabilidade, que na verdade teremos que ter para que se tenha um destino adequado a esses materiais. E outras questões que implicam, obviamente, a concepção de projeto, especificação de materiais, é a influência no conforto dos usuários e na sensação de bem-estar. Então, com tudo isso, os arquitetos de interiores, na verdade, têm um papel e precisam estar tendo um papel muito protagônico nesta questão toda a sustentabilidade e de melhoria das mudanças climáticas. E, em últimas, também não podemos esquecer que os consumidores estão todos mostrando suas preferências para empresas e para produtos mais sustentáveis. Ou seja, este é um resultado de uma pesquisa feita no Paraná, onde 87% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas sustentáveis e até 70% dos entrevistados pagariam um pouco mais por isso. E não nos esqueçamos, então, da geração dos millennials, que são clientes e futuros clientes, que todas as pesquisas já têm mostrado que eles estão procurando um consumo mais ético, sustentável e consciente. Então, com tudo isso, os arquitetos somos solucionadores e devemos ser solucionadores de problemas e precisamos fazê-los de forma criativa. Mas para isso, então, é necessário clarear e identificar esse problema, pesquisar o problema, formular esses desafios, gerar ideias, avaliar as ideias, escrever um plano de ação e implementá-lo. Então, podemos fazer isso com os projetos de forma orientada para a sustentabilidade. Então, sustentabilidade, todos sabemos que ele engloba o tripé, social, ambiental e econômico, e ele está ligado, então, a uma questão de um uso mais racional de recursos, como energia, água, materiais, a qualidade do ambiente interno, conforto dos usuários, aspectos sociais e econômicos, flexibilidade e adaptação. E os arquitetos de interiores têm opção de trabalhar com isto, tanto nos projetos de renovação, na seleção de materiais e acabamentos, escolha de iluminação e eletrodomésticos, e buscando como objetivo o quê? Uma melhoria do conforto térmico da envoltória do edifício, do envolvente, né? Nos casos, por exemplo, das maiores reformas, melhorar a eficiência dos sistemas de energia e de água. Então, uma questão importante seria se perguntar, ou seja, quando a gente quer orientar, então, os projetos mais nesse sentido, então, perguntar-se algumas questões. Por exemplo, qual é o grau de permanência desse desenho, desse projeto? Qual é a função do espaço? Como que se dá esse consumo de energia e água? Porque esse consumo de energia e água tem diferenças, tanto por tipologia quanto por usuários. E precisamos entender essas diferenças para poder saber quais que vão ser as soluções que vão ser ofertadas. A escolha de materiais, então, que é uma escolha de materiais que vai além das questões de funcionalidade, de estética, para considerar questões como energia incorporada, conteúdo reciclado, durabilidade, manutenção, questões que afetam a qualidade do ar. Além disso, então, pensar qual seria o método construtivo mais adequado e o que vai acontecer na desconstrução desse espaço, ou seja, no final da vida útil. Então, aqui a gente queria colocar alguns exemplos e algumas questões de para onde que estão caminhando essas questões. Então, uma das questões que se está procurando é ser os resíduos. Ou seja, quando falamos, por exemplo, de projetos temporais, então é importante trabalhar com questões de modularidade, flexibilidade, desconstrução, ou seja, talvez até fazer
uso, por exemplo, das embalagens que vêm dos próprios produtos, ou seja, algumas questões que mostrem, que façam menor desperdício de resíduos e, de possível, zero resíduos. Quando falamos em questões de consumos de água e energia, então a orientação, estamos nos orientando para zero consumo de energia e zero consumo de água. Então, desde espaços onde a gente trabalha na envolvente do edifício, então, considerando questões de estratégias como ventilação, como iluminação natural, até, quando possível, o uso de energias renováveis, por exemplo, como fotovoltaica ou aquecimento solar de água, quando a gente tem, ou algumas outras, quando se tem oportunidade de umas reformas maiores. Então, na questão de buscando zero consumo de energia, primeiro, sempre a gente tem que ser mais eficiente, né? Então, na envoltória, manter ela, olhar que se mantenha o desempenho, e depois na questão dos equipamentos. Tá? Os equipamentos, então, também a gente tem esse poder de compra, ou seja, os arquitetos especificam esses equipamentos, então é importante que sejam especificados em termos de eficiência energética, né? Que como estamos vendo aqui, o Zero Procel, né, para equipamentos consumidores de energia elétrica, e o Zero Compete para equipamentos consumidores de gás. Bom, aqui a gente pode ver, por exemplo, essa é uma escola, onde então uma das questões foi, além de se manter para na reforma da ventilação cruzada, colocar também ventiladores, que isso faz com que diminua o consumo energético. Na questão dos consumos, então, outras questões é orientar-se a um zero consumo de água. Então, tanto na especificação de equipamentos consumidores que tenham um baixo consumo, de equipamentos que possam, por exemplo, fazer algum reuso de água, como o caso que estamos vendo aqui embaixo, ou, quando possível, então, inserir captação de fontes alternativas, como, por exemplo, água de chuva nas edificações. Uma questão bastante importante, então, é a escolha responsável de materiais. Então, esse talvez é um dos grandes desafios e um dos temas que a gente vai tratar, então, com o projeto, com a AI. Então, aqui estamos vendo energia incorporada nesse material, ou seja, pegada, incorporada de diferentes materiais, segundo várias pesquisas no Brasil, e o que a gente pode ver, primeiro, este é um tema que justamente é um dos temas onde temos ainda menos dados, tá? Mas já se tem alguns dados, e é muito importante a gente conseguir, então, fazer esta escolha com base em critérios de sustentabilidade. Para isso, por exemplo, pode ser bastante importante ser as certificações, onde a gente vê de forma clara como que é o impacto desse material que eu estou usando. Ou seja, eu acho que como associação e como setor podemos fazer um pouco mais de pressão nas indústrias para que mostrem esses dados de forma mais clara. Isso, normalmente, na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, se tem como a declaração ambiental de produto, que é um dos certificados que vocês veem ali, onde ele mostra justamente qual é este impacto. No Brasil, atualmente, poucas empresas e poucos produtos têm isso. Aí, até selos para madeira, como é o FSC, o selo de Serflor, ou o Cradle to Cradle, que nos leva que mostra, então, que esse material está inserido numa economia circular, que esse é o desafio que se está procurando, ou seja, o caminho que se está procurando, que é que este material volva a entrar no ciclo produtivo, no ciclo dos produtos, para que então se reduza essa pegada ambiental. E aqui alguns exemplos de projetos que usaram isso. Então, por exemplo, aqui é um restaurante onde este era um projeto mais temporário, mas todos os materiais tinham algum conteúdo reciclado ou eram recicláveis. Idem este outro projeto também que está aqui na tela. E aqui, um pouco falando sobre a questão da desconstrução desses zero resíduos e dos métodos construtivos, queria mostrar aqui para vocês um projeto do qual eu participei no ano passado, no final do ano passado. Este projeto foi feito para o Solar Decathlon Latinoamérica e Caribe, e nós fizemos parte da equipe Minga, que é aqui o projeto, que foi uma parceria entre a Universidade Javeriana de Cali, a UFSC,
de Santa Catarina e o IFSC de Santa Catarina. E nós, felizmente, ganhamos a competição. E as ideias, uma das ideias do projeto, obviamente, era essa fase de desconstrução e que tivesse essa questão de zero resíduos. Então, vocês podem ver ali que era no esquema que está, ele era para ser, então, um projeto que pudesse ser transportável, inclusive foi transportado de um local a outro, e que pudesse ser pensado, então, nesses termos de desmontagem. Além de muitas outras questões que foram colocadas aqui, como materiais de baixo impacto, entre eles as questões do uso da madeira e várias outras questões. Este é um concurso que se faz com estudantes de diferentes universidades apoiados por professores. Outras questões que a gente vê e que pode ser importante a questão do projeto Interiores é em aspectos um pouco educativos, ou seja, um desenho, por exemplo, incentivando um resíduo zero, como este projeto aqui em Berlim, né, que não tem uso de plástico, e a gente vê quantos destes tipos de projetos têm crescido ao longo dos anos, tá? Por outro lado, as questões da tecnologia também podem nos ajudar, dependendo em alguns projetos, por exemplo, talvez para projetos comerciais seja importante usar sensores no sistema de iluminação combinados com iluminação natural, que aí você tem poupanças energéticas interessantes, né? Ou quando você mostra para as pessoas na sua casa quais que são seus consumos, ela se torna mais responsável e um pouco mais consciente daquilo que ele está consumindo. A Andrea comentou muito a parte do conforto e do bem-estar do usuário, e que não temos um planeta B. Isso é preocupante, né? Então, uma das coisas que o grande contato da arquitetura de interiores é justamente criar ambientes saudáveis. Bom, como criar isso aí? Erich Fromm, um psicanalista, né, ele usou a primeira vez a palavra biofilia na área da coisa que... E o Edward Wilson, que lançou um livro sobre biofilia em 84, trata esse livro da ligação emocional dos seres humanos com outros organismos vivos e com a natureza. O que quer dizer isso? Nós somos seres do ambiente, não nascemos de uma máquina e nem nós somos ambiente, somos mamíferos e tal, e necessitamos disso. Então, esse contato com a natureza é extremamente importante para a nossa saúde. Então, e não só as plantas que revestem, mas os materiais escolhidos, e daí que a arquitetura de interiores é extremamente importante. O contato, cheiro, tudo isso nos remete de novo ao passado, à mente nossa, ancestrais, né? E aí nos consegue uma saúde. A falta disso nos coloca em ambientes não saudáveis. Então, e aí tem várias observações e várias empresas que estão utilizando essa adequação para criar ambientes novos e mais saudáveis, né? Outro problema, isso aqui é um projeto de Seattle, do Amazon Sphere, que ele utiliza elementos todos naturais para aproximar esse contato. Claro, a biofilia é um tema bastante vasto e nós precisaria de horas para que a gente pudesse debater isso aí, mas a arquitetura em si começa a entrar nesse espaço para propiciar para nós, os seres humanos, de volta esse contato. Acontece que, por exemplo, o Richard Louv, que lançou um livro que é A Última Criança da Natureza, ele alerta que o aumento das crianças com problemas físicos e mentais é grande, e ela está cada vez mais preocupante. A maneira de minimizar esse impacto seria a volta e o contato com essa natureza. Então, cheiros, como eu já comentei com vocês, tudo isso reflete num lado positivo. Então, claro que, evidentemente, a vida moderna nos afasta um pouco disso, e nós temos que reconectar isso novamente. Bom, e por último, então, só encerrando,
tem as questões tem certificações que trabalham com esses aspectos, estas questões de sustentabilidade para projetos de interiores. Desde o LEED, né, o BREEAM também tem, o DGNB, que é alemão, e tem o WELL, que é bastante interessante, que ele se centra, o foco dele é no bem-estar da pessoa. Então, talvez, claro, não é para que todos os projetos não precisam ser certificados, mas a gente pode utilizar essas diretrizes ou estas pautas de certificações como diretrizes de projeto, porque o importante é que se tenham comprovações das coisas que a gente está fazendo. Então, isso é bastante importante. Bom, nós ficamos por aqui e agradecemos muito o convite e a oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Oi. Participação de vocês, como nós pudemos assistir o entendimento aí a respeito do impacto de cada decisão que nós temos em projeto, é fundamental para o meio ambiente. A André e o Olavo destacaram, e é importante que a gente aqui também frise, que as nossas escolhas são importantes para o futuro que queremos ver no nosso planeta. Muito obrigada. Nós vamos agora entrar numa segunda etapa do nosso evento, que é de debate, que então vão participar as nossas outras convidadas debatedoras, as arquitetas Ingrid, da Cubo Verde, e Audrey, da iDesign. Elas já estão aparecendo ali. A Ingrid é arquiteta urbanista graduada pela URGS. Só um pouquinho. Teve seu primeiro contato com a arquitetura sustentável e edificações passivas, trabalhando em projetos e execução na Alemanha. Teve vasta atuação no mercado de habitação de interesse social. Ela é pós-graduada em construções sustentáveis pelo INBEC, Unicid, e com formação em eficiência energética pela Universidade Federal de Pelotas. Ela também ministra palestras sobre a aplicação de práticas sustentáveis em diversas áreas. É sócia titular da Cubo Verde Arquitetura Sustentável. A Audrey, que é a nossa outra convidada, arquiteta urbanista, graduada na URGS, mestre em engenharia, energia, ambiente e materiais, área de concentração de materiais na UBRA. Tem uma trajetória de mais de 30 anos em arquitetura, sendo 7 anos na área técnico-comercial, em projetos e montagens de painel modular isolante térmico, e ainda 14 anos como sócia na Torres e Belo Arquitetos Associados. Atualmente, a Audrey, além da parceria em projetos arquitetônicos na Iglesias e Belo, é também especialista em projetos sustentáveis e dirige a iDesign Studio de projetos e sustentabilidade, com a coordenação de certificações no GBC, Green Building Council Brasil, entre outras. Coordena o GTSI, Grupo de Trabalho em Sustentabilidade e Inovação da ASBEA. Obrigada por terem aceito o nosso convite. Essa segunda etapa do nosso evento tem uma previsão de até 30 minutos, em que as nossas convidadas vão dialogar com os nossos palestrantes convidados. Nós lembramos a todos os inscritos, tá, para encaminhar as suas contribuições no nosso chat, que está ali aberto e disponível. Nós temos refletido bastante, e é uma das motivações que nos levou a criar o grupo de trabalho, sobre qual é o papel do arquiteto na orientação e educação do nosso cliente em relação à importância da sustentabilidade. Qual das nossas debatedoras gostaria então de iniciar o bate-papo? Boa noite, Gislaine.
Oi, Audrey. A Audrey está com o áudio desligado. Audrey, por favor, o teu áudio está desligado. Continua. Tu tá com o teu áudio desligado. Não. Eu, de repente, posso começar? Começa então tu, Ingrid. Tudo bom? Boa noite. Deu. Boa noite, Olavo. Voltou. Deu? Fala, Audrey. Tá baixinho, né? Não, não tá legal. Vamos deixar a Ingrid falar e depois tu entra, então? Tá, muito obrigada. Fala então, Ingrid. Por favor. Bom, eu queria agradecer a apresentação, né? Que eu acho que mesmo que a gente trabalhe na área, ainda é muito enriquecedor e sempre tem novidades, né? Então, eu achei coisas bem interessantes que foram tratadas, que é uma forma, na verdade, quando se trabalha em arquitetura de interiores, a gente tem alguns desafios, né, que a gente enfrenta. Por exemplo, quando se fala da composição dos produtos, né? E, então, assim, uma das grandes dificuldades que eu gostaria de levantar e gostaria de questionar de como é que a gente poderia chegar em soluções, por exemplo, dos nossos parceiros, como chegar, o que questionar com eles, qual é a composição dos produtos em que eles estão fornecendo, quais as tintas, vernizes, né, que tipo de questionamento a gente deveria fazer, né, se isso também não tem que fazer parte até de uma planilha de questionamentos, né, e até para encontrar parceiros e forçar os nossos parceiros a terem uma lista de entrega também, né, em comprometimento no que eles estão nos entregando, em termos de saúde dos materiais mesmo, né, da composição. Então, se existe alguma forma, ou já existe essa lista, né, de que a gente poderia questionar, eu acho que a norma de desempenho nos ajudou muito nesse sentido, ele forçou os fornecedores a terem melhores especificações dos seus produtos, né. Como é que a gente poderia questionar eles e desenvolver essa cadeia de fornecedores responsáveis, né. Já querem responder, então? Pode começar? Queres começar? Sim. Bom, realmente ali que estão dos gargalos maiores, e justamente por isso que a gente está pensando que está tão interessante o trabalho que a gente vai desenvolver com a AI Brasil, porque na medida que que a gente começa como setor a questionar e a exigir algumas questões, algumas informações, aí começa realmente a você ter pressão, digamos, do mercado, porque no últimas eles são, tipo, a indústria sigue um pouco a expectativa do mercado, né? Então, por exemplo, são muito poucas empresas que te fornecem relatórios de impacto ambiental, de alguma forma, ou que tenham algum tipo de certificado, que tenha desde a ISO 14000, ou então em alguns produtos que tenha, por exemplo, EPDs, né, que a gente falou, Declaração Ambiental de Produto, ou seja, que seria o ideal, e o que se tem em muitos outros locais, justamente estas declarações ambientais de produto, né, que as empresas fornecem, e aí você consegue avaliar como que são esses impactos. Então, obviamente, isso passa, eu sempre acho que os arquitetos, na formação, precisaríamos um pouco mais de conhecimento dos processos desses materiais que a gente especifica, ou seja, de onde que eles realmente vêm, qual que é esse impacto, e também depois entender o que acontece depois que a gente coloca, né? O caso típico é o vidro, né? Vidro que é super bom, você precisa dele para vistas, para luz, para todo, mas colocado indiscriminadamente, você pode realmente piorar muito desempenhos ali. Mas voltando à questão dos materiais, efetivamente, por exemplo, isso está muito evolucionado em outros locais. Eu, no meu doutorado, eu abordei essa questão de análise de ciclo de vida, na parte de projetos com eficiência energética, então, não me focando especificamente em elaborar
análise de ciclo de vida de produtos, sino mais dessa parte ali, o foco era outro, então foi mais pegando o que já tem, mas esse é um dos nossos maiores gargalos e a gente vê que tem muitas diferenças em impactos ambientais dos diferentes fornecedores. Então a gente tem que poder entender isso hoje, assim como, por exemplo, em questões de durabilidade, que estás falando da Norma, né, que ela colocou algumas questões de durabilidade ali, então hoje a gente consegue comparar também desempenho por durabilidade. Mas eu acho que a gente, num grupo de trabalho que neste aqui que está fazendo, pode ser começar essa conversa com diferentes fornecedores. Também tem algumas outras iniciativas, tá, que já tem, ou seja, por exemplo, o Sinduscon São Paulo está com uma iniciativa que inclusive aí o CBCS, o Lau pode falar agora um pouco melhor, mas tem uma linha de pesquisa de materiais, tinha aquela uma análise de ciclo de vida simplificado, que acho que tu podes conversar. Então, mas eu acho que a gente precisa realmente conseguir se organizar e se orientar como sector para que essa informação chegue de uma forma um pouco mais palpável, um pouco mais, digamos, ok, para que os arquitetos mais consigam direto, né? Usar exato, nos seus projetos. O CBCS tem um projeto de análise simplificada, porque a análise de ciclo de vida realmente é complexo e muito grande e muito difícil de ser aplicado. Então, na verdade, nós temos que fazer no setor da construção para que seja palpável para os arquitetos e para todo mundo que usa rapidamente. Nós usamos muito materiais, esse é o grande problema também, não é? A quantidade é enorme, não é uma indústria que às vezes são 4, 10 ou 15 itens, mas nós temos milhares de itens. Então, na verdade, ele devia ser muito mais simplificado para nós entendermos esse impacto que tem. Então. Mas isso só vai ocorrer aos poucos com pressão em cima dos fabricantes, etc., dos setores organizados, para obter essa informação. A primeira delas é uma seleção como é que eu vou dizer, uma seleção de fornecedores, né? Como fazer uma seleção de fornecedores. O CBCS também usa os 6 passos, tem tranquilamente, qualquer pessoa pode ter acesso, entra no site do CBCS, tem lá 6 passos da coisa, como tem o GBC também, ou faz de outras maneiras. Esses setores organizados é que vão ter que dar dando pressão. Acho que somente por aí, mas nós estamos caminhando, não só a norma de desempenho, mas também o PBQPH, agora que estão começando digamos assim, a renascer, né? Quer dizer, estão tentando dar mais um fôlego para ele. O PBQPH também está voltando, as primeiras reuniões já se iniciaram. Eu participo de algumas, então o pessoal está começando de novo, e esses setores é que vão começar a embutir. A solicitação é que embuta realmente essas informações no produto, né, para que a gente possa consumir eles mais corretamente. Mas e outras questões é que a gente, por exemplo, sempre pede essas informações para empresas, ou seja, sempre que vamos fazer a especificação de algum produto, ou a gente pede essas informações, e tem poucas pessoas que pedem, normalmente sempre nos falam isso, nossa, tipo, sabe, não tem muitas pessoas que pedem isso. Então, eu acho que quanto mais você comece a pedir, ou seja, e entender a importância disso, tá? E daí então vai começar a fazer essa pressão. E por exemplo, nas questões de economia circular, ou seja, quando você tem os fabricantes, mas começa a dizer para eles, bom, ok, como, tipo, estamos usando este produto, mas quando deixe de usarlo, então vamos poder devolver, ou seja, entendeu? Então, é uma questão de pressão de mercado para mim. Audrey, já voltou o som? Tá bom? Tá baixo. Tá muito baixinho. Tá muito baixo. Super baixo. Se tu puder sair e entrar novamente, que a gente não tá te ouvindo, tá, Audrey? Não se ouve. Enquanto... Não, a gente não te ouve. Enquanto a gente tenta resolver o teu som, a gente podia fazer uma pergunta aqui
Pode ser? Sim, claro. Assim, ó. Quais seriam os principais desafios para incorporar itens de sustentabilidade em projetos de arquitetura de interiores? A gente sabe que é muito importante que haja um conhecimento profundo dos profissionais nessa característica de sustentabilidade. Ou seja, a gente está vendo aqui como um grande desafio para toda essa preocupação com a sustentabilidade. E aí eu passo a palavra de volta a vocês. Quem puder nos elucidar um pouquinho melhor, a gente agradece. Quer falar, não André? sei se... Voltou a Audrey? O áudio Não. tá ruim ainda? Tá, muito baixo. Vou sair e vou retornar. Tá bom. Quem quer responder? A Andréia, o Olavo, a Ingrid? Achei que a Ingrid ia falar alguma coisa. Eu posso fazer um primeiro comentário em relação ao desafio, então, que eu encontro hoje, na verdade, é uma mudança um pouco de paradigma, né? Por exemplo, assim, em arquitetura de interiores, nós vamos reformar aquela ideia de colocar tudo abaixo e fazer tudo novo, né? Isso aí gera um resíduo incrível, né? E é o que eu digo, os resíduos hoje, se a gente olha no terreno baldio, por exemplo, eu estou sempre observando o terreno baldio, o que tem de lixo é muita caliça, é muito sofá e muito móvel de MDF que está estragado. Isso é o que a gente mais vê, se a gente observa, né, terreno baldio. Então, como é que a gente pode, primeiro, por que se descarta, né? Porque, primeiro, que os mobiliários, os objetos, eles têm uma qualidade ruim, duram pouco mesmo. Então, aqui, né, as pessoas não sabem como descartar, é um local... É difícil achar locais para descartar, por exemplo, móvel com cupim, né? É muito difícil. Então, assim, eu acho que parte da gente fazer uma arquitetura mais durável em termos de qualidade, mas ao mesmo tempo também fazer uma arquitetura com mais flexibilidade, né? Então, que hoje ele está funcionando dessa maneira, amanhã esse móvel pode se adaptar e funcionar de uma outra maneira. E eu acho que entra muito na questão do que o Olavo e a Maria falaram sobre a modularidade, né? Então, isso é um desafio até com os nossos clientes, né? Criar uma modularidade. Eu vou fazer um móvel embutido, esse móvel embutido, ele acaba sendo fixo naquele ambiente, né? Se a gente vai trocar, a gente tem que colocar ele abaixo e criar outro, ou se a gente quer se mudar, a pessoa não consegue nem levar aquele móvel, né? Ele é fixo, né? Então, a modularidade, ele trata muito, acho, dessa questão de a gente fazer móveis em que a gente possa mudar de lugar e dispor ele de maneiras diferentes, né? Eu acho que mais uma vez, como a Maria falou, a gente também questionar nossos clientes e desafiar eles, né? A aceitar uma forma diferente de composição, de arquitetura, né? Então, para mim tem sido isso, um convencimento mesmo, né? E buscar essa cadeia de fornecedores também, que a gente falou agora, que também nos forneça tudo que a gente precisa, né, de informação. Audrey, vamos testar se tu Tô já... tentando voltar o som baixo. Ai, agora sim. Melhorou agora. Que bom. Então Que tá, bom. Audrey, por favor, conversa um pouquinho com a gente. Tá. Realmente, o meu entendimento, assim, já entrando direto aí na questão dessa pressão de fazer fornecedor ter essa informação e ele ter uma certificação também que comprove, que dê segurança da origem, né, desse material. Então, essa especificação deixa o próprio profissional, né, tranquilo e sabendo, vamos dizer, o arquiteto que está especificando, e deixar bem claro essa consciência para o cliente, quem vai fazer a compra, quem vai poder ter esse poder de pressão também, porque o produto que tem essa procedência, que tem a origem, é o que vai sair, né, é o que vai ser especificado, é o que vai ser,
o produto vendido, e assim a cadeia, né, começa a ter. Então, eu entendo essa pressão, André, que tu colocaste, eu entendo sendo fundamental. Vejo toda essa parte da legislação, das normas de desempenho também, que realmente o profissional já está com esse entendimento, já consegue colocar no projeto. Então, esse respaldo todo da legislação, eu sinto também que é fundamental. Também a gente fala, é interessante que aconteceu, o Olavo comentou sobre a biofilia. Nesse nosso momento de todo mundo fica em casa, né, a gente sente que isso tudo, o profissional e o cliente começa a tomar consciência dessa importância, né? E agora, por último, que vocês vinham falando, já que eu não consegui entrar desde o início, mas a consciência toda, né, do profissional, a atualização do profissional, arquiteto, né, enfim, ou alguém que faça a especificação da arquitetura de interior. Então, abrir muito essa consciência. A gente, o Brasil, aqui, a gente vem atrás do primeiro mundo, mas a gente já está bem, a gente já está tendo esse apoio de normas de desempenho, a gente veio em busca disso, e a gente tem também pesquisa aqui dentro, vocês também, André e Olavo, que vêm, né, do currículo de laboratório, a gente sabe e percebe que tem muita coisa desenvolvendo no Brasil. Então, a arquitetura de interior, ou a edificação como um todo, que ela é um produto, que ela vai ter um consumo, uma demanda de energia, tem toda uma responsabilidade, o ambiente saudável. Então, a gente percebe que o nosso momento agora, ele está demandando isso, né? E cada vez mais isso vem a colaborar com esse objetivo, que é ser responsável, uma especificação correta, e que o cliente enxergue isso, né? E entenda a responsabilidade, sim, do profissional. Nós falamos um pouquinho também aqui sobre a questão de dividir com o cliente a responsabilidade sobre aquilo que nós especificamos, ele tem que entender por quê. Talvez, além da questão da cadeia dos fornecedores, seja uma questão de mudança cultural tão importante quanto todo o resto que a gente está falando. E aí, quais seriam os bons argumentos, obviamente, além da consciência e da responsabilidade com o meio ambiente, mas bons argumentos técnicos que a gente pudesse usar para especificar os produtos e dialogar com o cliente, levando para eles essa preocupação com o meio ambiente. Ou seja, o aprofundamento técnico com relação ao conhecimento dos produtos. Eu acho que talvez isso pudesse ser o melhor argumento para a gente levar os clientes para poder fazer uma boa especificação e partilhar com eles essa responsabilidade. Uma das questões que a gente vê também como um dos principais desafios ali seria justamente pensar, entender as pessoas em termos de custos no ciclo de vida e no custo inicial, porque normalmente as questões sempre são vistas com custo inicial. Então, se a pessoa não, e esse talvez é um exercício que a gente precisa sempre estar fazendo para convencer bastante, porque em últimas você tem que mostrar para o cliente, né, que algumas escolhas dentro do ciclo de vida se vão pagar muito mais, né, vão a compensar muito mais com produtos melhores, com produtos mais eficientes, com produtos certificados, com tudo isto. Então, essas escolhas são muito claras em questão de, por exemplo, consumos energéticos, equipamentos, consumos de água, né?
Então, aí você consegue fazer. Talvez as escolhas aí se tornam um pouco mais difíceis quando você fala de impacto ambiental de materiais, que aí você tem que entrar a entender, a especificar para a pessoa, por exemplo, ou questões de durabilidade, que aí ele vai entender, ou mas quando você está falando ou de manutenção, mas quando você está falando de impacto, tipo, de impacto de energia incorporada no material, por exemplo, aí você está começando a falar de algo que fica um pouco mais longe da pessoa, e aí é um pouco mais difícil entender isso, para passar isso talvez para o cliente. Então esse eu vejo que talvez é um dos principais gargalos ali que a gente tem. E a outra é o que estás falando, a Ingrid estava falando da cadeia, se a cadeia é super importante, porque, tipo, mesmo desde, ou seja, normalmente você está fazendo uma reforma ou vai contratar uma caçamba, e você, não sei, tipo, qual é a caçamba que contrata, ou seja, qual é o pessoal, a empresa que contrata, é aquela que realmente você sabe que te está mostrando toda a certificação de todo o material, etc., ou não é. Por exemplo, uma vez a gente ia fazer aqui um deck de uma piscina, faz um tempo atrás, e o pessoal queria fazer pinos autoclavados. Então, a gente estava especificando, tipo, explicando as questões do uso do tratamento CCA versus o tratamento CCB do pinos, e por que poderia ser, tipo, poderia usar o CCB, que ia ser no menos tóxico, mesmo assim ainda é tóxico, né? E então, para você pegar um fornecedor que atestasse que essa madeira vinha com tratamento CCB, não foi muito fácil, não é muito fácil de achar fornecedores, né? Então, os temas é um pouco mais difícil. Ou mesmo, por exemplo, assim, quando você pede uma madeira, quem que pede um documento de um DOF, né? Documento de origem florestal, ou seja, não tem muitas pessoas que se atentam a que deveriam pedir. Então, é como que, é um pouco como que talvez não estamos ainda tão conectados com a ideia de que não, é que cada risco que a gente está fazendo, tipo, risco no projeto, na planta ou no volume, o que seja, isto é um material que tem X propriedades e que me vai causar um certo impacto. Então, isso é o que a gente teria que ter um pouquinho mais, né, tipo, não estou falando de forma geral, mas teríamos que ter um pouco mais consciência. Algumas vezes tem nos acontecido, por exemplo, e aí, então, os desafios são como em diferentes escalas. Uma na escala do edifício, outra na escala de realmente você escolhe materiais, né? Tem algumas, por exemplo, a gente tem trabalhado com consultoria para etiquetagem de energia do PV Edifica. Então, para quem não sabe, é do mesmas etiquetas que tem a geladeira, que você tem de nível A a nível E, né? E aí você, sendo nível A mais eficiente. E muitas vezes a gente faz consultoria para as construtoras e o projeto arquitetônico estão todos apartamentos, por dizer algo, nível A, e aí entra parte da reforma de interiores e alguns caem depois para o nível B, ou seja, porque tipo, a gente, né, não fez no projeto e ou por algum motivo não deu para, enfim, fugiu ali do escopo do construtor e aí acaba caindo o nível. Ou ao contrário, também pode acontecer ao contrário, né, que melhore também o nível. Então, tem uma implicação ali, tem um desafio grande ali de entender, nessa escala dessa reforma, o que isso está acontecendo, o que essa especificação desses ambientes estão fazendo com o projeto com o ambiente como um todo. O caso típico é aquele que a gente mostrou da incorporação da sacada, né? Que quando não especifica bem, você piora ali o desempenho do ambiente interno. Não sei se tu queres falar um pouco mais. Então assim, eu acho que, tipo, a gente tem que ter um pouco mais de estas informações, realmente os fornecedores deveriam entregar para a gente, e a gente deveria exigir. É que se a gente não exige, realmente eles não vão fazer, porque se não são exigidos, né? Então eu acho exigidos, que não comprados, né? Porque a única maneira de eles entenderem é quando você se não compra. Então, aí é que tem mais participação. Sim, é quando você começa a priorizar, né? Começa a priorizar. Então, vamos priorizar empresas que sim estão mostrando seus impactos ambientais, que sim nos estão dizendo o que elas fazem, que sim estão tentando fazer a coisa diferente. Então, tipo, seria um pouco essa priorização a gente poderia fazer
realmente é muito, tipo assim, temos todo a influência e poder para fazer isso dentro da cadeia da construção, né? Então, especialmente o arquiteto de interiores, que são os especificadores, né, tipo, por excelência destes materiais. Com certeza. O Aldrey e Ingrid, Agora, a gente tem mais alguma pergunta aqui também. Posso fazer para vocês? E aí responde, nessa cadeia produtiva dos produtos aí para a especificação da arquitetura de interiores, a gente conseguiria destacar algum produto comumente usado que fosse talvez um dos mais problemáticos em termos de especificação hoje, e que talvez a gente esteja especificando e não tenha a menor ideia de que esses produtos estejam causando tanto dano ao meio ambiente? A gente conseguiria, não está se falando de marca, mas está se falando de um produto propriamente que pudesse estar sendo usado de forma muito irresponsável, e a gente não saber exatamente que isso estaria acontecendo. Eu diria que algo que eu evito nos meus projetos são tudo quanto eu falo muito da verdade dos materiais, né? Então, assim, por exemplo, tem coisas que a gente não precisa esconder, né? E sim mudar, e mais uma vez no convencimento do cliente, né, de como que deixar uma elétrica aparente, como deixar um hidrossanitário aparente pode ser interessante, porque eu evito muito o gesso, né? Eu acho que o gesso no ciclo de vida ele é extremamente poluente. Então, por que a gente não pensa melhor em fazer uma instalação que ela fique aparente e fique bonito, e aí não precisa esconder, né? Então, quanto menos material a gente usar, eu procuro assim, quanto menos eu precisar rebocar, melhor. Então, fazer uma parede de alvenaria que fique bem bonita, vou só caiar e não vou rebocar, porque se aquele reboco volta para a natureza, ela é muito poluente. Então, as verdades dos materiais, é assim que eu tenho trabalhado muito. Esse ciclo de vida é essencial para mim pensar que tudo vai para a natureza em algum momento, né? Tudo que eu fiz, ela de alguma maneira vai voltar para a natureza, e de que maneira que ela está voltando. Isso para mim é muito importante na hora das especificações, né? Então, eu diria assim, reboco e gesso é algo que eu evito ao máximo, porque é uma coisa que eu consigo administrar num projeto para não usar. Então, é uma forma que eu tenho assim de encarar, né, essa verdade materiais e o ciclo de vida. Para complementar a questão toda do composto orgânico volátil, que a indústria de tintas hoje em dia já tem 30% em produção, vamos dizer, com material correto, né, que a gente possa utilizar. Então, toda essa informação, a gente, o profissional, buscar com a marca, né, para ver se eles dispõem, se eles disponibilizam, eu acho bem importante a gente buscar, né, o fornecedor correto, enfim, né, tem tantas opções, mas também fazer esse uso do material, né, natural, toda essa busca aí, que é o que a gente precisa, né, a verdade do material, isso aí é importante. Mas é só um exemplo, né, do material, que seria uma tinta, e a indústria pesquisa, a indústria já disponibiliza bastante coisa. Não vamos entrar no detalhe de marcas, mas num todo, assim, no geral, as coisas estão acontecendo, a pesquisa está aparecendo, né? Então vale a pena ter essa informação, o profissional ter a informação e buscar e solicitar, junto com o cliente final. Queres comentar alguma coisa, Andréia, Olavo? Sim. Não, eu concordo com o que foi colocado, aí colocou muito bem a parte da verdade dos materiais, e ela, na verdade, os materiais
quanto mais natural ele parecer, quanto mais ele for aquilo que ele é realmente, fica melhor. Até porque, voltando um pouco daquela parte da biofilia, na verdade nós temos essa mudança de textura para a nossa cabeça, é muito interessante que ela seja o mais natural. Nós vamos se sentir muito melhor do que uma coisa totalmente que não é, né? Que é um plástico, é um fake e etc. A gente pode até ficar bonitinho por 5 minutos, mas não é uma coisa que vai te dar uma vida muito longa, né? A parte da tinta que foi colocada pela Audrey é bem feita, tem vários fabricantes que já estão realmente diminuindo o seu consumo de VOC. Eles só têm que fechar a cadeia, eles ainda não conseguem pegar as latas deles e bater. Esse que é o outro grande problema nosso, que é justamente o que fazem com aquele resíduo e a gente não consegue, e eles nunca aceitam o resto de tinta novamente para ser reprocessado e tal, etc. Então, esse ciclo nós temos que dar uma fechada, não sabemos ainda como, quer dizer, por pressão, vai ser por pressão novamente. Já existe lei de responsabilidade, mas ninguém dá a mínima, né? E então todos esses materiais, assim, outro material que a gente considera, às vezes, é o uso abusivo de materiais com um forte impacto, tipo o alumínio e etc., como revestimento. Ele tem uma energia embutida enorme e às vezes a gente observa que usando indiscriminadamente, que não se use material, mas você tem que usar de uma maneira coerente, parcimônia, o local certo e etc. A mesma coisa, às vezes, junto com alumínio, etc., aí veio o vidro, né, porque é uma observação, às vezes, desse espaço, que a gente sente que existe sempre uma tendência por algum material, e essas tendências, às vezes, a gente tem que analisar por que elas estão. Elas saíram, às vezes, de alguma revista do exterior que não condiz com o nosso ambiente, digamos assim, climático, né? E aí você usa ele indiscriminadamente, com outro efeito. Mas, enfim, acho que a Ingrid botou muito bem, como a Audrey também, essa parte da verdade dos materiais. E quanto mais ele for natural, a madeira, quanto mais ela for natural e etc., é muito mais agradável. E, obviamente, esse projeto tem uma vida longa muito maior, né? Eu acho que, só complementando, acho que é aquilo que o Olavo está falando, do uso indiscriminado do vidro, referindo-se a questões dele com deficiência energética, né? Então, ali não tanto, tipo, ao que ele pode causar depois. Então, esse uso indiscriminado é quando você não realmente considera as implicações com questão da radiação solar, incidente, sombreamento, enfim. Então, esse ali é que a gente, obviamente, tem que tomar um cuidado maior, por tudo que ele também acarreta ali nesse período de operação do edifício, que é um período longo, então, o mais longo que tem. Então, mas o resto, acho que concordo com tudo que foi colocado aqui. Realmente, os materiais da forma natural seriam o mais ideal. E uma outra coisa que... desculpa. Queria fazer uma pergunta ainda sobre materiais, tá? Dessas conversas que eu tive com vocês todos por esses dias, para a gente, enfim, preparar esse evento da melhor maneira, um de vocês me falou a respeito da questão dos tecidos, que não tem como a natureza absorver, ou seja, um dos materiais que seriam dos mais problemáticos, descarte, etc. E a arquitetura de interiores, além do fato de cobrir paredes de tecidos, de estofar móveis, de descartar o tecido do móvel que está lá, de trocar cortinas e coisas do gênero, a gente não tem assim a consciência de que o tecido seja algo tão problemático. Eu acho que foi com a Ingrid que eu falei sobre isso, e foi para mim uma surpresa muito grande
A gente não está falando de tecidos como algodão, enfim, que são tecidos naturais, mas tecidos artificiais, né? Enfim, e eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa questão dos tecidos, se vocês puderem conversar com a gente sobre isso. Eu falei com a Gislaine sobre os tecidos, porque eu recentemente tive contato com a questão dos tecidos. Na verdade, eu comecei a fazer uma linha de roupa sustentável, que é trabalhando só com retalhos, né? E isso eu não sabia o quão era problemática a questão dos tecidos. As indústrias, elas vão, quando ela chega numa certa nível de produção, um tamanho de tecido que não entra mais na linha de produção, e aquilo é um tecido novo, perfeito, mas não é mais interessante na cadeia produtiva. E elas ficam ali estocadas, e a minha sócia, que é bióloga, me falou, lembro de quem sabe a gente cria alguma coisa nesse sentido para reutilizar os retalhos que são novos, né? Mas para montar, porque não tem o que fazer. E eu não sabia que não tinha o que fazer com tecidos, né? Na verdade, tu não tem aterro para tecidos, não existe. Não existe, tu pode queimar, ele é extremamente poluente. Se tu pega um tecido sintético e queima, ele vira uma graxa, uma coisa terrível. E aí que eu comecei a ver a questão do desenvolvimento dos tecidos naturais, né? Por que é tão importante, né? Porque existe, assim, em São Paulo, empresas que desfibrilam, mas, na verdade, o tecido tu tem que reutilizar, né? Eles desfibrilam para fazer outras coisas, mas ele não tem como se descartar. Mas aí uma empresa menor, como é que vai mandar a São Paulo um resíduo? Eles acabam não enviando. Né? Então é impressionante o que é um estoque de resíduo de tecidos, são containers e containers que eles não sabem muito o que fazer. Então a especificação hoje em dia, o desenvolvimento de tecidos mais naturais, com tingimentos naturais, né? O algodão orgânico, os tecidos de cânhamo, eles são muito mais interessantes, né? E é algo, de novo, que a gente poderia forçar o mercado a desenvolver, né? E já tem algumas ações pontuais, né? Como a nossa ali fazendo a Rebata, que é essa marca de roupa, como outras tantas, para desenvolver, ficar mais também barato, porque é caro ainda muito no tecido orgânico, né? Mas, assim, imaginar de novo o ciclo de vida. Quando eu for descartar aquele tecido, como é que ele vai voltar para a natureza, né? Então, o tecido natural, ele é assim, o orgânico tu enterra, seria um tingimento natural, e ele se decompõe naturalmente, né? Então, de novo, forçar isso porque é o caminho, assim, os tecidos mais naturais, buscar com menos cores, né? O tingimento natural, ele é muito opaco, assim, muito mais para os beges, tons pastéis, e se acostumar com isso, né? Eu já vi muitos movimentos dizendo, não, vamos se acostumar que a gente não vai mais tender a usar tecidos com muitas cores, né? Porque o tingimento é uma coisa extremamente poluente. Então, na arquitetura também, eu acho que a gente vai tender a isso, né? Perfeito, Ingrid. Oi, Ingrid, eu acho que é perfeito. Só para... essa preocupação que você levantou, essa preocupação já levantou alguns tempos. A indústria do vestuário já está levantando isso. Acho que até uma delas, a Vivienne Westwood, está capitaneando o que fazer com o tecido, com o excedente da produção, porque nós estamos numa escala de produção muito grande e não há consumo suficiente. E isso não tem como descartar. E isso, obviamente, já está levando para a parte da construção, o que fazer, entende? A parte do tecido é um dado bem problemático. Evidentemente, eu acho que a grande solução é que nós tivéssemos pequenos núcleos de reciclagem em várias zonas do Brasil, não só São Paulo, etc. Nós deveríamos ter coisas aqui no Sul. Acho que cada estado deveria ter, no mínimo, uns 2 ou 3 para a gente ver o que pode ser feito disso aí. Realmente é um problema imenso. Há várias indústrias, mesmo eu sei de contatos aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre principalmente, como aqui em Florianópolis, a parte naturais, né? Evidentemente nós vamos voltar para aquelas cores que você estava falando, mais um begezinho, um terra meio clarinho, algo que pode ser mais natural, desde que vindo de cebola, beterraba, enfim, um vermelho um pouco mais ameno, etc., não muito berrante, mas eu acho que essa vai ser uma grande tendência. O problema, talvez, que a gente vai ter que enfrentar é essa adequação da indústria como um todo, né? Como é que isso se incorpora
E se o usuário também, acho que ainda é muito poucas os usuários que buscam esse tipo de produto, que deveria ser até mais. Eu tenho amigos e colegas aqui que fazem esse tipo de produtos, de roupas, etc. São bem mais confortáveis, etc., mas ainda é bastante baixo, né? Mas é um problema. E isso veio para a construção civil, para a área de revestimento de interiores, e está se instalando. E quando as pessoas tiram isso da parede, o tecido, etc., vai parar num lixo, e esse daí, então, é o pior, porque ninguém vai dar a mínima bola, porque nenhum centro de reciclagem de materiais olha para esse tipo de produto, além de vir numa quantidade menor do que o da indústria de confecção, mas, enfim, aí mesmo que ele é descartado em qualquer lado, e quando é queimado, como você falou mesmo, é pior ainda, né? Quer dizer, isso é um problema, acho que nós temos que tratar como um todo com bastante cuidado, isso, acho que é a parte do poliéster, o tecido sintético é um problema, né? Nós vamos ter daqui a pouco voltar para tecidos bem mais naturais, né? Para a gente tentar encaminhar aí para... Ainda temos perguntas aqui de pessoas que estão chegando, dos nossos participantes, tentando fechar essa segunda etapa do evento. A gente está falando aqui de defesa do meio ambiente, que deveria ser algo inerente à nossa condição humana, e nós temos que criar uma cultura para isso. E talvez um dos itens que tenha chamado bastante atenção nesse período de pandemia seja justamente a questão da produção em massa, talvez muito além do que o consumo possa absorver. Nessa área de produtos para arquitetura, vocês acreditam que a gente possa vir a ter uma consciência maior no sentido da produção um pouco mais focada e não tão massificada, de certa forma, indo ao encontro de uma racionalização da produção e, claro, que dos insumos, para que a gente consiga fazer esse ciclo só na medida em que efetivamente os produtos, evidentemente, sejam necessários? Super evidente essa questão da produção em massa, inclusive do que a Ingrid estava falando antes, né, da questão da indústria também do vestuário, dos tecidos, de tudo isso. E com relação à racionalização, eu acho que é um caminho bastante grande, já está tendo em muitos outros locais, né, esse caminho para até, porque você começa a ter também, a partir de uma racionalização, começa a ter menos desperdício de resíduos, enfim, começa a ter alguns produtos um pouco mais, digamos, estruturados e um pouco mais com um melhor desempenho. Mas é uma questão que ainda, tipo, eu acho que a gente tem que ainda, nós ainda temos uma indústria que é um pouco bastante artesanal, né, em certos sentidos, e a gente na indústria da construção, né, eu sempre penso, por exemplo, nessas questões, quando a gente vai fazer a manutenção, pensamos manutenção, tudo que ele envolve, ou seja, como que a gente faz de uma forma, essas manutenções ainda super artesanais, né, que você tem que quebrar parede, faz todas estas questões, ou seja, quebra parede, gera resíduos, gera desperdício, então isto não sendo pensado dessa forma, e então eu acredito que está se caminhando para alguns processos, alguns métodos, alguns sistemas construtivos que estão começando a pensar um pouco mais nisto e deixando isto um pouco mais, de uma forma um pouco mais organizada, ou um pouco mais fácil, né? Não sei se o Lau quer colocar alguma questão em cima dessa parte. Não. Nós estamos... Alder, queres falar? Fala, Alder. Eu vejo que a indústria
ou vamos dizer que a pesquisa, indo atrás de uma inovação, materiais, Ingrid falou em tecido, o bambu, um exemplo aqui de material, que ele vai desde o tecido, ele é estrutural, o bambu, é um exemplo, né? Não vou, para a gente abrir um pouco a mente, falando de verdade, fazer um brise de bambu, móveis de bambu. Então, se a gente pega a tecnologia, desenvolve pesquisa, tem tecido em bambu, né? Então, a criatividade, a gente está aqui para isso. A gente tem pesquisa, tem gente que tem potencial para isso e muito mais. Então, eu acho que a gente não precisa ficar, ou melhor, a sustentabilidade não vai ficar no lugar comum, a gente não vai para a idade da pedra, a gente tende a resgatar todo o potencial da natureza, sim, e daí para frente, né, tecnologia, motor, alto desempenho, né, o conforto do ambiente, ele não vai se restringir só à ventilação correta, como a arquitetura que sai do papel do projeto, ela sempre foi um lançamento, a boa arquitetura, né, sempre foi um lançamento correto de todas as questões de conforto ambiental. Mas, hoje em dia, a gente pensa em ar-condicionado, inverter, a exaustão, tem muitas possibilidades com motor de alto desempenho, com questões tecnológicas, automação. A gente fala de automação e a gente sabe o ganho, o controle todo do ambiente, de iluminação, né, de economia energética que isso nos dá. Então, a gente tem que continuar resgatando, sim, o material o natural, mas, ao mesmo tempo, pensar na inovação, né, ser criativo, desde um adobe bonito, correto, vamos falar de permacultura, que faça um revestimento. Podemos pensar em esquecer o gesso, mas daqui a pouco tem materiais que vai ter um material composto que vai ter uma solução, e em toda a cadeia da construção civil tem que buscar isso aí. E nós, arquitetos, a gente quer criação, né? A gente quer buscar essa pesquisa. Eu fiquei sabendo há poucos dias de uma pesquisa que está sendo desenvolvida com a luz para a biofilia, porque no momento que a gente tem verde dentro do espaço, aquele verde precisa também ser bem tratado, né? E tem pesquisa com isso, a gente não tem hoje disponível para todo mundo. Então, pesquisa e informação para o profissional, né, poder dispor disso. Acho fundamental. Eu vou encaminhar para a última parte, porque a gente tem várias perguntas aqui que eu acho que vão ajudar a gente a enriquecer ainda mais o debate que nós estamos tratando. Nós recebemos aqui na verdade, uma informação. Tem alguns colegas solicitando para que a gente disponibilize o contato dos palestrantes. Na verdade, todos eles aqui têm empresas conhecidas que estão divulgadas e que podem ser buscados. Eu não sei se vocês aqui autorizam a gente a passar o contato. Pode ser? Porque aí nós podemos passar aqui pelo chat. É possível? Vocês nos autorizam? Tá bem. Claro. Então, nós vamos disponibilizar em seguida, tá, os contatos. Eu vou para as perguntas que nós recebemos aqui. Alguns são perguntas, outras são contribuições. O Renato Mussolon comenta que é importante não só a certificação dos materiais originados de produtos naturais, a madeira, mineral, areia, a brita, etc., mas também a comprovação da origem legal
da extração desses materiais. Esse tema já foi tratado ali no início pela Andréa. Se ela quiser fazer mais, ela ou qualquer um de vocês, quiser fazer mais algum comentário a respeito da questão da extração, a preocupação com a extração, consumo energético, etc. Pois sim, certamente. Claro que além de, né, eu acabei tocando meio rápido ela na apresentação, mas sim, obviamente é muito importante a comprovação dessa origem de todos esses materiais, né? Tipo, tudo isso que ele falou, né? Areia, brita, toda madeira. A gente acabou falando um pouco mais da madeira, né? Mas de todos eles. E também, inclusive, a comprovação da destinação adequada desses materiais. Então, por exemplo, quando você vai entrar em um processo, talvez, de certificação de um projeto, enfim, que aliás, a gente deveria fazer sempre isso, não só quando faz processo de certificação, é importante também que se tenha para onde que vai cada um desse destino de todos os materiais, no caso, por exemplo, se você faz uma demolição, então, para onde que vai cada um desses materiais. Nós temos aqui, por exemplo, em Florianópolis, temos poucas empresas que estão fazendo essa reciclagem e essa reutilização de todos esses resíduos de uma forma realmente mais correta e mais certa, ou seja, tipo, que desses destinos, por exemplo, de materiais que sejam para demolição, que voltem, né, a esse ciclo de vida, ou que voltem a esse ciclo de materiais utilizados para umas outras coisas. Então, nós temos algumas empresas, então isso é importante também de considerar, né, tanto a cadeia de quando vem a extração do material até quando você faz demolições ou algo, para onde que ele vai. Além de, aí entra também, por exemplo, na questão da energia incorporada, entra também na questão do transporte, né? Então, por isso, também é tão importante a questão dos fornecedores locais e tudo mais. Então, voltamos um pouco com isso que a gente conversou hoje, que era um dos grandes desafios, que é você ter essa cadeia com comprovações, com selos, e que seja verde, que você consiga exigir, mas o arquiteto precisa talvez conhecer que ele tem, ou seja, quais são esses documentos, essas questões que tem que exigir e que tem que ter para ele poder fazer essa seleção de fornecedores. Então, é quase que, né, quase como uma guia, que isso que a Ingrid estava falando lá no início, né, de qual que seria esses documentos indispensáveis que são necessários para cada um dos itens, e seria para cada um dos itens da construção e das questões enfim, que estão envolvidas no ambiente, né? Não sei se vocês querem complementar. Eu complementaria numa questão de como nós, arquitetos, a gente poderia se posicionar para cobrar dessa maneira, né? Na verdade, existe até, de novo, na indústria da moda, um movimento que é de onde vem a tua roupa, né? Quem é que costurou a tua roupa, né? E isso veio através de toda uma série de denúncias que houveram de trabalho escravo em cima da moda, né? E eu diria na arquitetura também um questionamento que a gente pode fazer: de onde é que vem essa madeira, né? De onde é que vem essa pedra? Então, esses questionamentos, eu acho que a gente pode ter um movimento dessa maneira, né? E aí cobrar, e também ter o conhecimento de que documentos a gente tem que cobrar, mas questionar sempre de onde é que vem, como é que foi extraído, né? Eu acho que são perguntas que a gente pode sempre trazer para os nossos fornecedores, até para provocar a discussão, né? Esse debate, ele é extremamente rico e importante para nós, porque, na verdade, é justamente o trabalho que nós estamos desenvolvendo junto com nossos consultores da Dux a respeito do ciclo aí, da especificação dos materiais até o seu descarte de uma forma responsável. E aquilo que a gente falou lá no início do evento, da questão disso ser inédito para a arquitetura de interiores, um debate
com esse aprofundamento que nós estamos buscando. Nós recebemos uma outra pergunta aqui, ótima. Todas são ótimas, mas essa aqui foi a primeira que entrou numa questão que nós não falamos aqui ainda, que é o seguinte: a Marcela Monteiro mandou para nós o seguinte: gostaria de saber como vocês veem a abordagem que é feita do tema sustentabilidade na arquitetura de interiores nas universidades, ou seja, na graduação. A gente está aqui falando da formação dos profissionais que já venham com alguma cultura e preocupação, naturalmente, da sustentabilidade. E ela faz uma outra questão também, além de falar da formação na parte da graduação, ela pergunta também se esse tema seria abordado, de certa forma, apenas em cursos de especialização, mestrado, etc. Como vocês estão vendo a questão, então, da formação em relação à preocupação com a sustentabilidade aí na arquitetura, voltada para interiores ou não? Quem quer responder primeiro? É outro tratado. Na verdade, eu poderia dizer, desculpa, só como é que eu tive o contato com a sustentabilidade. Foi, de fato, fora da graduação, né? Mas eu me formei faz mais de 10 anos e eu acho que isso tem mudado, né? Mas eu tive uma cadeira que não foi nada consultiva, assim, na minha graduação. E aí eu fui ter, quando eu estagiei na Alemanha, foi ali que eu tive o contato com a sustentabilidade, há mais de 15 anos, e aí eu vi lá que era uma coisa tão padrão no país, nem se falava mais de sustentabilidade, já estava na edificação passiva, que é um passo adiante, já era tão padrão que aquilo já sai da universidade fazendo aquilo, falando de eficiência de envoltórias, livros antigos que eu via lá, que eles usam há muitos anos, para o arquiteto ele aprende a calcular todas as camadas que tu vai especificando da fachada, para chegar num isolamento térmico que é normativo. Eu nunca tinha visto isso. E isso vem da graduação deles e é muito antigo. Então, eu tive contato fora da graduação, numa procura e num contato por trabalhar com isso e trazer. E quando eu comecei a trabalhar, ninguém falava disso. Hoje, todo mundo já está preocupado. Então, para mim, foi nesse sentido. Foi fora da graduação. Não... Mas eu acho que a forma como hoje eu vejo sendo consultada assim, para dar palestra na graduação, eu acho que os professores estão sim trazendo isso de uma maneira, talvez não ainda oficial, como uma cadeira de sustentabilidade, mas abordando nas suas cadeiras já isso. Nós temos aqui várias contribuições, tá? Eu vou me permitir fazer os comentários primeiros e depois chegar nas questões que também estão vindo. A arquiteta Tânia Bertolucci de Souza comenta, né, afirma que é fundamental o profissional ter conhecimento técnico. Nós falamos bastante sobre isso, né, a importância da gente ter conhecimento, e agora falamos inclusive na própria formação dentro das instituições de ensino. Temos mais uma contribuição aqui, a Nancy Vieira da Costa Fagundes afirma que não existe jogar fora, não existe fora, vai para algum lugar, que é aquilo que nós falamos daquele ciclo, também foi bastante falado aqui, que a gente não tem como, não é uma linha, né? É um círculo. A Sara Mello fala que a arquitetura bioclimática é aliada da biofilia. Foi falado aqui sobre biofilia e não necessariamente sobre arquitetura bioclimática. Se vocês depois quiserem fazer um comentário, está em aberto, tá? A Silvia Diguero, poderiam colocar os contatos dos palestrantes, mais de um já pediu e a gente está então providenciando. Aí temos algumas perguntas também, além de outras afirmações. A Kelly Trindade, ela indica aqui em Porto Alegre a Eco Entulho, que ela usa
tem licenciamento ambiental e ela indica para todos os que trabalham na nossa região aqui em Porto Alegre, tá? Então, ecoentulho. A arquiteta Aliane, uso de produtos naturais na arquitetura, assim como no vestuário, é cultural. Com eventos assim, a conscientização de todos vai aumentar. Parabéns pelo assunto, enfim, por a gente trazer esse debate aqui para, enfim, aumentar a nossa consciência, né? Melhorar. O Henrique Pimon comenta, agradece e dá os parabéns pela relevância aí do tema que vem sendo tratado. E que considera que essa deveria ser uma discussão permanente entre profissionais, né? A Carolina Burim, da empresa Carolina Burim Arquitetos Associados, pergunta sobre a questão das placas acústicas para forros em locais corporativos ou comerciais. Se existe alguma delas que seja mais sustentável. Eu vou fazer todas, porque aí para fechar vocês podem respondê-las, tá? Nós temos aí, para cumprir a nossa combinação, temos 20 minutos apenas. O Henrique Pimon, novamente, pergunta: a durabilidade de alguns produtos sintéticos poderia justificar a sua utilização no caso dos tecidos para áreas externas, por exemplo? E a Karen Haas comenta: acho importante entender mais sobre a especificação dos materiais em interiores versus a toxicidade quanto uma situação de incêndio. A fumaça pode ser até mais letal. Aqui a Tânia comenta que falar sobre a questão da fumaça tóxica é bem importante também. E a nossa responsabilidade, frisa mais uma vez, né, da nossa responsabilidade como arquitetos em conhecer os produtos, as consequências das especificações e a nossa responsabilidade em todo esse círculo, né, de especificação até o descarte. Então, com essas eu acho que eu encerro aqui as perguntas, enfim, eu não sei se está chegando mais alguma coisa, e passo para vocês, para a gente então tentar fazer um fechamento de cada um, se for possível, e se der para responder aqui o que nós recebemos, ok? Eu queria começar, na verdade, respondendo aquela questão da integração da questão de sustentabilidade na universidade. Y junto con esa también aquella sobre la importancia de arquitectura bioclimática. Sí, claro, sin duda, arquitectura bioclimática es un pilar de todo, y a gente abordó eso na palestra inicial, cuando, tipo, no sé si no fui tal vez tan enfática, mas obviamente era para no ser un pilar de todo, ¿no? Donde a gente realmente consigue aproveitar todas las condicionantes, ¿no?, do local, em termos de trazer melhor conforto para os usuários, melhor desempenho térmico para os edifícios e lumínico e tudo mais. Aí, isso com a questão de trazer o tema nas universidades, eu tenho uma ligação bem grande com a universidade, né? Tanto porque, tipo, pela questão de ter feito mestrado, doutorado, e ainda trabalho com pesquisa no laboratório. En este momento estou fazendo parte de uma pesquisa no Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, no Label ali da UFSC, e trabalhei, tipo, muito tempo com ele, inclusive fiz o doutorado ali. Então, e ao mesmo tempo, tipo, dentro da empresa a gente tem uma condição bastante particular, porque também trabalhamos no mercado, ou seja, a gente tem uma empresa, né, somos parte da ASBEA, da Associação Brasileira, né, de Santa Catarina, então, é muito interessante porque eu quase que me sinto com um pé no mercado e um pé na academia, ou melhor do que, e tenho dado aulas no curso de pós-graduação, em vários deles, né, na Colômbia, no Brasil, mas então sempre tenho como, e aí é um negócio muito interessante porque eu vejo como os dois lados,
e tanto na universidade, especialmente, trabalho muito mais na pesquisa, e vejo como tem a contribuir essa universidade para o mercado, e ao contrário, também, o mercado para dar inputs ao que se faz na universidade. E às vezes essa conversa não é tão fluida, né? Tipo, em alguns casos sim, mas às vezes talvez não. E eu vejo até, tipo, então eu vejo que às vezes ali se perdem oportunidades, porque a gente tem muitas coisas interessantes acontecendo nos dois lados que precisa se ter uma troca para a gente continuar avançando, né? Então, esta questão de sustentabilidade, por exemplo, quando, claro, inicialmente se tinha muito mais na pós-graduação, hoje está entrando-se também na graduação com diferentes disciplinas, né? Particularmente eu não dou aula na graduação, de alguma vez, em um semestre, mas normalmente dou mais aulas na pós-graduação, mas sim está entrando em algumas questões. Mas eu ainda acho que falta entrar um pouco mais, talvez um pouco maior, não vou dizer detalhe, mas deixar um pouco mais claro isso que nós estamos falando aqui, do impacto das coisas do que especificamos, dos materiais na graduação, ou seja, isso sim deveria ficar mais claro, e eu sinto que algumas questões, tipo, conforto, obviamente, faz parte, eficiência energética, tem alguma que outra cara de sustentabilidade, mas não entra, aí talvez seja até alguma aproximação com alguém, com pessoas de outras áreas, que são mais ligadas a essa questão de produção de materiais, que poderiam trazer um pouco mais isso para os estudantes e arquitetos, para a gente realmente ter essa noção e essa responsabilidade na hora de projetar e fazer as coisas. Então, bom, o que queria colocar era um pouco mais nesse sentido. Não sei se... Tem aquela pergunta dos forros, tá? Que é uma pergunta bastante objetiva. As placas acústicas para forros em locais corporativos e comerciais. Se existe algum produto que seja mais sustentável entre esses indicativos, né, de placas acústicas. Nós temos duas perguntas objetivas, essa e a durabilidade de tecidos sintéticos para áreas externas, pela sua longa durabilidade, se isso justificaria o uso e a especificação de um produto sintético. São essas duas questões bem objetivas. Em relação à questão de forros para áreas corporativas, eu confesso que eu não tenho um conhecimento para dar um retorno nesse sentido. Na questão dos tecidos sintéticos para a área externa, sim, ele justificaria, né? É algo que ele tem que ter um tratamento dos tecidos para uso externas, impermeabilizações, que elas tornam aquele tecido muito mais poluente também, né? Então, o que eu diria é, quem sabe a gente forçar linhas, né, e já está acontecendo, de que usa material reciclado para esse tipo de mobiliários, né? E eu já vi movimentos nesse sentido também, de usar cintos de segurança para fazer tramas e fazer cadeiras para áreas externas. Então, eu acho que é também, assim, daqui a pouco a gente conseguir reciclar outros produtos que necessariamente são cintos de segurança, ele tem que ser daquela maneira, né? Ela tem que ser produzida daquela maneira, independente se polui ou não. Mas daqui a pouco ela vai ser descartada e se a gente reutiliza para isso. E outros tantos, né, produtos que a gente pode forçar linhas para, até a gente como arquiteto, né, fazer linhas mais sustentáveis mesmo. Eu vou fazer para mobiliário externo, eu vou criar algo através de produtos que já existem, né. Alguém gostaria de comentar sobre os forros? Olha, até não saberia te dizer exatamente uma especificação para forros, mas posso te dizer, assim, a experiência de materiais da Saint-Gobain tem uma gama muito grande de materiais com sustentabilidade. Posso te dizer também que o próprio Saint-Gobain tem um incentivo muito interessante, assim, com premiações, que eu já tive a felicidade de participar em projetos que foram já premiados, já se destacaram. Consigo linkar também a questão da graduação.
Te digo que, diferente da Ingrid, eu já tenho muito mais tempo de formada, e no momento que a gente lança o projeto, o ambiente construído, ali já tem todas as condicionantes, né, de um projeto correto, de um projeto que pensa em ventilação cruzada, que pensa na correta implantação no terreno. Então, te digo que desde sempre a arquitetura pensou em sustentabilidade. Agora, um exemplo que eu te coloco, já desenvolvi projetos que foram totalmente conceituais, de acordo com o que eu aprendi há 30 anos atrás na graduação, 25 para não mentir, e depois eu coloquei o projeto na simulação, no Energy Plus. Vocês da Dux têm alta experiência também em simulações energéticas, e eu tive a felicidade de perceber e ter resultados comprovados que não precisou fazer alterações no projeto. Eu tive que tomar decisões posteriores de uma especificação correta de materiais para o cliente ter uma certificação e abordar todas as questões, desde a energética, água, materiais, mas a implantação iniciou correta. Então, vamos dizer que a boa arquitetura, uma graduação onde o aluno se preocupa com o lançamento inicial, tu tem resultados de sustentabilidade. Um detalhe importante que a Andrea colocou num exemplo dela, a gente tem edificação com a sacada. A sacada é um sombreamento, é uma questão importante da envoltória, no cálculo, na simulação, esteticamente. Então, tomar esse cuidado. O cliente pede, fecha a sacada, ok, vou te fazer uma simulação energética, porque vamos perder o sombreamento. Então, é um exemplo, parece simples, mas o resultado da economia, o desperdício energético que aquele apartamento, aquela residência, aquele local interno vai sofrer, a gente calcula, tem percentuais e consegue comprovar. Então, hoje em dia, com certeza, as universidades estão desenvolvendo o aluno, né, já está com uma consciência muito boa, muito melhor, mas é um todo, né, toda a cadeia, não só o aluno, vamos dizer que é o aluno lá na escola infantil que tem que saber reciclar o lixo dentro da casa, né, então é toda uma consciência, toda uma questão de uma cadeia completa, né, para a gente chegar onde a gente precisa. Complementando. Quer falar, Andrea, por favor? Estou complementando a questão dos forros, um pouco que a gente já conversou aqui, que talvez não tem, ou seja, que cuidados que você tem que ter na especificação desses diferentes materiais. Então, a gente já falou um pouco das questões dos selos, né, das questões de empresas que realmente que mostrem esses impactos desses produtos, esse desempenho que vai ter esse produto, porque vai ter um desempenho específico, tanto térmico quanto acústico ali para o que você precisa, né? E também, inclusive, ainda tem hoje, por exemplo, tem que cuidar com alguns, tipo, com que eles cumpram todas as questões de normas de segurança ali, por exemplo, no caso de forros, de questão de resistência ao fogo, ou seja, aí são várias outras questões que ele tem que preencher, né, e até aí já tem alguns, por exemplo, que mexem ou que participam nas questões de qualidade do ar, então tem diferentes fornecedores que podem dar algumas dessas indicações, né? Então é um pouco mais escolher esses fornecedores com base nesses critérios que a gente tem estado conversando. Infelizmente, essa nossa primeira edição está terminando do Vivência. Nós só temos que agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui conversando com a gente, aos colegas que estão aí assistindo, a oportunidade da gente trocar, compartilhar conhecimentos.
Eu agradeço também ao nosso patrocinador, o CAL do Rio Grande do Sul, a confiança dos nossos apoiadores e, em especial, evidentemente, a participação aí de todos. Eu aproveito para convidar todos para conhecerem mais a AI Brasil RS, no nosso site, nas nossas redes sociais. Convido a todos para visitarem a nossa revista eletrônica, AI Digital. Todo o material anterior e posterior de cobertura está na AI Digital. Nós logo vamos ter o material posterior ao evento. Eu lembro também que nós prorrogamos o prazo do nosso prêmio. Eu já tinha comentado no início, então ainda existe a possibilidade de participar. Dentro disso que nós estamos comentando, nós tiramos esse ano para falar em arquitetura responsável e arquitetura sustentável. E o nosso prêmio ele tem duas exigências. Os trabalhos escritos eles precisam ter características de acessibilidade e ou sustentabilidade. Então, todo esse ano a gente está dedicando a esse tema e vamos continuar no nosso grupo de trabalho. E no final do ano vocês todos podem esperar da gente aí um e-book com o despertar para esse assunto na arquitetura de interiores, que pelo menos até onde a gente sabe é um debate que está começando aí numa instituição que trabalha com arquitetura de interiores e busca aí a valorização de todos os profissionais que trabalham com essa área de atuação. Então, mais uma vez, nós agradecemos todos e fiquem todos bem, com saúde. E até outubro, quando nós vamos ter, então, a nossa segunda edição do Vivência. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado, hein,